Bom dia a todos. Havendo número regimental, declaro aberta a 63ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, da primeira sessão legislativa ordinária da 55ª legislatura. A presente reunião, convocada na forma de audiência pública, atende aos requerimentos número 52 de 2015 dessa comissão, de minha autoria, e número 123 de 2015 dessa comissão, de autoria da senadora Alice da Mata, para a realização de audiência pública destinada a debater a política pública Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania, Cultura Viva. Dando início à audiência pública, solicito ao secretário da comissão que acompanhe os convidados para tomar assento à mesa. Senhor Alexandre Santini, diretor da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura. Senhor Yuri Soares, membro da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, e o senhor Frederico Barbosa, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos, à vontade. O senhor Yuri não veio? Ele está na porta, está vindo. Informe que a audiência tem a cobertura da TV Senado, da Agência Senado, Jornal do Senado, da Rádio Senado e contará com os serviços de interatividade com o cidadão, Alô Senado, através do telefone 0800 61 2211 e e-Cidadania, por meio do portal www.senado.gov.br/e-Cidadania, que transmitirá ao vivo a presente reunião e possibilitará o recebimento de perguntas e comentários aos expositores da internet. A audiência contará com o serviço de língua brasileira de sinais Libras e será realizada em caráter interativo através do portal e-Cidadania do Alô Senado. Obrigado aos convidados. Prazer tê-los aqui. Eu tenho certeza que essa audiência pública será de grande importância e relevância para o objetivo dessa reunião. Como é de praxe, o senhor Yuri já está chegando. Como é de praxe, eu vou convidar aqui para presidir esses trabalhos a minha amiga e senadora Alice da Mata, que também é autora desse requerimento. Por favor, senadora. Como está? Tudo bom? Vamos iniciar. Já foi lido isso aqui? Já foi lido. A senhora pode só passar a palavra aos convidados. Bom dia a todos. Agradeço a gentileza do senador presidente Romário, que vem dirigindo esta comissão também e que me deliberou que eu fosse a relatora dessa política pública, de forma que nós vamos fazer essa audiência aqui hoje, visando cumprir esse objetivo que o Senado determinou, através da mesa do Senado, que todas as comissões elas tenham relatores que analisam as políticas públicas que são da atribuição desta comissão. Portanto, nós ficamos encarregados de fazer um relatório a respeito desta política pública e a presença dos senhores aqui vai direcionar o nosso posicionamento. Passando diretamente a palavra, começando pelo senhor Frederico, pode ser? Pode. Que terá 15 minutos. Ok. É suficiente? São suficientes? Eu acho que sim. Se tiver alguma necessidade, a Bom, gente amplia um pouquinho. Amplia um pouquinho. Tá certo?
Tá bom. Então, vamos à cultura viva. Bom dia a todos. Bom, a ideia, eu imagino, é falar um pouquinho das avaliações, né, que a gente fez em relação ao Cultura Viva. A gente fez basicamente uns 3 ciclos, né, Santini, de avaliação e um momento de planejamento. Então, eu vou contar um pouquinho como é que a gente caminhou. Não sei se vai ajudar muito, ser alinhado com o objetivo da comissão, mas enfim. Tá? Vamos lá, a gente fez várias avaliações do programa. Tem uma questão aí que é a pesquisa... ok. Eu acho que seria melhor o Santini fazer isso, então, né? Está sugerindo que a gente inverta e que o Alexandre Santini inicie, porque justamente dá o conceito essencial do programa Cultura Viva. Muito obrigada. Acho que pode ser uma boa, enfim, medida. A gente dá uma apresentação do programa e depois o processo de avaliação, né? Embora esses processos tenham sido também, em grande medida, processos que correram também de forma paralela. Em primeiro lugar, queria saudar, né, a comissão aqui, agradecer ao convite, saudar, estamos aqui, é uma honra estar aqui, tanto recebido aqui pelo senador Romário, que além de ser meu conterrâneo, carioca, né, tem uma atuação aí que, enfim, nos honra e nos orgulha pela sua atuação no Senado. E a senadora Lídice da Mata, que tem também uma larga trajetória de lutas em favor do povo brasileiro e tem sido sempre também uma parlamentar atenta e preocupada com as questões ligadas às políticas culturais, né? Então, a gente está... E a todos e todas que estão aqui presentes, as assessorias, enfim, as representações que a gente está podendo receber aqui nesse momento, os demais parlamentares. Vamos falar do Cultura Viva, Política Nacional de Cultura Viva. Atualmente chama-se Política Nacional de Cultura Viva. O programa existe há 10 anos, desde 2004, né, foi criado através de uma portaria, cuja ação estruturante mais conhecida são os pontos de cultura, né? Acredito que a maioria dos senhores já tenha ouvido falar ou conheça os pontos de cultura como um instrumento, né, de política pública hoje reconhecido em todo o Brasil, inclusive também em outros países na América Latina. Nós acabamos de vir na semana passada do 2º Congresso Latino-Americano de Cultura Viva Comunitária realizado em El Salvador. O primeiro foi realizado na Bolívia. Então existe hoje também um amplo movimento também na América Latina, inspirado por essas políticas que também contempla a implementação de políticas inspiradas nesse modelo de política cultural em outros países também. Então, de certa forma, essa é uma política cultural do país que hoje tem também, inspira, influencia e constitui também um repertório comum para a implementação de políticas culturais em outros países, né? Então, vamos passar aqui na apresentação. Pode passar o primeiro slide. Isso é um pouco histórico, né? A ideia, quer dizer, a criação do programa em 2004, na primeira gestão do governo Lula, durante a gestão do ministro Gilberto Gil, dando continuidade na gestão do ministro Juca Ferreira, que agora retoma o ministério também na perspectiva de fortalecer e ampliar essa política. Trabalha com um conceito ampliado de cultura, quer dizer, pensando na cultura no seu sentido amplo, antropológico, contemplando as dimensões simbólicas, cidadã e econômica, né? E a ideia do ponto de cultura tem a ver com essa ideia do doim antropológico, dessa massagem que estimula as pontas, né? Os eixos culturais do país, quer dizer, as diferentes iniciativas nas comunidades, as iniciativas nos territórios, né? Elas são apoiadas e estimuladas através desse programa, quer dizer, é um programa que aposta fundamentalmente no protagonismo da sociedade, né? Então, o Estado dispõe os recursos para que a sociedade possa realizar as suas atividades e iniciativas culturais, e não o Estado dizer o que aquela organização ou aquele setor da sociedade tem que fazer, senão que dar a ele condições para que possa desenvolver as suas iniciativas culturais. Pode ir adiante. Então, é uma base social e uma
vamos dizer assim, trabalha com um público bastante amplo e diversificado, quer dizer, então a gente fala desde dos grupos, vamos dizer assim, de base comunitária, estamos falando de indígenas, quilombolas, matriz africana, até a cultura digital, até as minorias, grupos ligados às minorias, mulheres, LGBT, negros, infância e juventude, a produção cultural que se dá nas periferias das cidades, produção cultural urbana e jovem, e todos os tipos de linguagens artísticas e culturais. Então, uma das características fundamentais dessa política é justamente essa dimensão da diversidade e de trabalhar com os mais diferentes grupos e recortes sociais, identitários da sociedade brasileira. Pode ir adiante. Então, a ideia de que a cultura ela é um elemento também para se pensar a inclusão social e a transformação a partir da base da sociedade. Então, a inclusão social, a cidadania, os direitos culturais, estão entendendo a cultura como um centro da onde se pode também trabalhar um conjunto de políticas. Então, a cultura ela atua também no enfrentamento à violência e ao extermínio da juventude negra, ela atua no reconhecimento das identidades, ela atua na dimensão também do acesso a outros direitos, no caso das culturas indígenas, por exemplo, em que a dimensão cultural está ligada também ao acesso à terra, ela está ligada também ao acesso à discussão também do meio ambiente, quer dizer, então entendendo que a cultura ela é transversal a uma série de setores e políticas também públicas, né? Então entendendo a cultura como esse elemento também estruturante para se pensar as diferentes dimensões dos direitos da sociedade. Pode adiante. Então, assim, um pouco em números, né? Até o momento, né, segundo os estudos que foram feitos mais recentes, né, são 4.502 pontos de cultura ou iniciativas que já foram beneficiadas ao longo desses 10 anos, nos 27 estados brasileiros, com presença em cerca de 1.000 municípios, e os segundos dados do próprio IPEA, são 8 milhões de beneficiados por essa política, quer dizer, tanto aqueles que atuam diretamente, né, nas iniciativas, quanto também aqueles que, no raio de ação daquelas ações culturais, dos pontos de cultura nas comunidades, são beneficiados também direta ou indiretamente por essa política. Pode adiante. Então, essa é uma definição dos pontos de cultura que está, inclusive, na própria Lei 13.018/2014, que é a Lei Cultura Viva, que foi aprovado no Congresso Nacional em 2014, né, em julho de 2014. Então, que é entidades sem fins lucrativos, grupos ou coletivos com ou sem constituição jurídica, de finalidade ou natureza cultural, que desenvolvem e articulem atividades culturais em suas comunidades ou em rede. Então, acho que esse é um conceito amplo, mas que, de certa forma, define a ideia do ponto de cultura. Há uma mudança importante aí que a lei e a instituição normativa nos permitiu avançar, porque até então nos editais do Ministério da Cultura só podia ser considerado ponto de cultura aquela entidade que tivesse constituição jurídica, através de CNPJ, até de 3 anos e tal. Só que a gente entende que existe um conjunto de iniciativas culturais na sociedade que podem ser reconhecidas ou que se reconheçam como pontos de cultura, mas que não necessariamente têm essa formalização jurídica. E é preciso que o Estado tenha políticas também para esse conjunto de iniciativas. Então, essa definição aí, ela é uma definição mais ampla que abarca tanto aqueles que têm constituição jurídica quanto os que não têm. Então, pode ir adiante. Então, a ideia de que, a partir dos pontos de cultura, você estabelece também uma cultura de rede entre as iniciativas, de que o ponto de cultura ele só se realiza plenamente quando ele se articula em rede, e é possível que essas organizações entre si troquem metodologias, experiências, serviços, produtos, estabeleçam circuitos culturais, circulação da sua produção e do seu fazer cultural entre si, e que compartilhem também as suas infraestruturas instaladas. Quer dizer, tem pontos de cultura que têm sede, tem pontos de cultura que não têm sede. Tem aqueles que têm equipamentos, outros não têm. E eles podem também, nessa lógica colaborativa da rede, estabelecer um circuito também de trocas e de intercâmbio entre a infraestrutura, os produtos e serviços desenvolvidos por essas organizações. Vem adiante. Aí, basicamente, quer dizer, como que se pode fomentar os pontos de cultura, está errado ali a primeira, editais. Então, os editais próprios do Ministério da Cultura, esse ano nós lançamos 3 editais, edital de pontos de mídia livre, edital de redes e pontos de cultura indígena. As redes estaduais e municipais, porque desde 2008, 2009, a principal forma de estabelecimento de novos pontos de cultura é através de editais. O Ministério da Cultura realiza convênios com os estados e com os municípios, e através desses
desses convênios são realizados os editais para a constituição de redes estaduais e municipais e também consórcios intermunicipais, que também são iniciativas que agregam um número maior de municípios que podem formar também uma rede comum. E, claro, a gente aproveita a vinda aqui para dizer que as emendas parlamentares são instrumentos importantes também de fortalecimento dessa política e que podem ser destinadas tanto para a formação das redes, quanto para apoios a projetos e eventos específicos que envolvam a rede de pontos de cultura, atividades de formação e as TEIAs, que são os encontros dos pontos de cultura. Inclusive, senadora, a nossa expectativa é realizar a próxima TEIA nacional na Bahia, em Salvador. Queremos que a senhora esteja presente, ali todos também serão convidados, mas a perspectiva também de realizar, nunca houve, já tivemos 6 edições do evento desde 2006, 2016 será o ano que completam-se 10 anos da realização das TEIAs, que são os Encontros Nacionais dos Pontos de Cultura, é uma grande mostra da diversidade cultural brasileira, e ano que vem serão 10 anos que se realizam esses encontros, que sempre contam com a ampla adesão dos pontos de cultura e de representações de diversos segmentos da cultura brasileira. Então, podemos ir adiante. Importante falar da Lei Cultura Viva, que foi o resultado de um processo de participação social que envolveu os pontos de cultura, parlamentares, gestores estaduais e municipais, universidades e órgãos de controle. A lei foi apresentada em março, abril de 2011, pela deputada Jandira Fegali, na Câmara dos Deputados, e foi aprovada no ano passado, em junho de 2014. A gente considera que foi uma tramitação rápida, sim, considerando também, e que ela foi intensamente acompanhada pela sociedade civil. Em cada momento de votação, em cada comissão temática que passava, em cada comissão de mérito, sempre havia intensa atuação nas redes sociais, envio de e-mails para os parlamentares, vinda a Brasília, muitas vezes os pontos de cultura. Eu mesmo estou no Ministério da Cultura nessa gestão, mas eu sou de ponto de cultura. Eu fui ponto de cultura selecionado por edital e tudo, e eu era um dos que vinha a Brasília nas comissões para poder fazer com que a lei fosse aprovada. Então, essa foi realmente uma conquista da sociedade brasileira, porque foi um trabalho articulado entre a sociedade civil, o parlamento e o governo que puderam atuar em conjunto. E essa lei é muito importante, como vocês vão ver mais adiante, não só para garantir que a política se transforme numa política de Estado, quer dizer, deixe de ser somente um programa e ganhe o seu status de política de Estado de permanência, mas como também pelos instrumentos que ela estabelece, que são instrumentos que, em grande medida, eles simplificam os processos de repasse de recursos, prestação de contas e ampliam a possibilidade do reconhecimento pelo Estado das organizações e iniciativas culturais como pontos de cultura. Então, vamos adiante. Essa aí é a meta do Plano Nacional de Cultura, que é o de fomento a 15 mil pontos de cultura até 2020. Essa é uma meta ousada, é uma meta importante que a gente precisa de todo o esforço, não só do governo, mas também do parlamento e da sociedade para permitir que ela seja alcançada. Para vocês terem uma ideia, hoje nós precisaríamos de um orçamento mais ou menos de 113 milhões ano para se fomentar, para se chegar a essa meta, E o orçamento da política ele está bem abaixo disso aí, quer dizer, então desse patamar. Então a gente precisa realmente, e aí todo o esforço no sentido da aprovação de novos mecanismos de financiamento da cultura, como o Procultura, que está tramitando nessa casa, como a PEC da cultura, que era a PEC 150, agora é um substitutivo, que garante o 2% da cultura, são também questões fundamentais para que se possa realmente avançar para o cumprimento dessa meta 23 do Plano Nacional de Cultura. Vamos adiante. Como eu já coloquei aqui, os pontos de cultura como referência para diversas políticas culturais na América Latina, influenciando vários países. Como falei, acabamos de vir de um congresso com representações de 15 países da América Latina, onde ou se está implementando políticas inspiradas no Cultura Viva e nos pontos de cultura, ou onde a sociedade demanda que sejam implementadas, Existem experiências de leis aprovadas também em nível local, em cidades como Lima, Medellín, que
tem utilizado largamente essa experiência do Cultura Viva, dos pontos de cultura, como referência para a implementação de políticas culturais. Agora, na semana que vem, a Costa Rica lança um primeiro edital de pontos de cultura, né? Então, há também um processo de implementação dessa política em outros países, e há hoje um programa chamado Programa Ibercultura Viva, no âmbito da Organização dos Estados Ibero-Americanos, que articula também 10 países e um fundo comum. Então, só vou adiantar aqui, porque eu já está contando meu tempo. Pode ir adiante aqui. Então, os instrumentos da política, pode passar, que eu vou dizer assim um pouco que os instrumentos da política hoje, nós temos o Cadastro Nacional dos Pontos de Cultura, que é uma plataforma chamada Rede Cultura Viva, que é uma plataforma que permite que uma entidade ou coletivo cultural que não seja ponto de cultura, ela possa se cadastrar ali e, através de um processo de seleção simplificado, de um reconhecimento que será feito através de uma comissão paritária, que envolve tanto o governo quanto a sociedade civil, essa entidade poderá ser reconhecida como ponto de cultura. Isso não significa necessariamente um fomento direto, mas esse reconhecimento ele tem um valor político e simbólico importante. Eu sempre cito a Mãe Bete de Oxum, que inclusive será agraciada com a Ordem do Mérito Cultural, que é uma liderança de pontos de cultura de Olinda, Pernambuco, que ela disse que no momento que ela tem um terreiro de candomblé na periferia de Olinda, e ela disse que no momento que ela colocou uma placa de ponto de cultura na porta da sua instituição, a polícia parou de invadir as festas e as manifestações que ela fazia. Quer dizer, então, o reconhecimento como ponto de cultura, ele é importante, especialmente na base da sociedade. E o termo de compromisso cultural, que é um novo instrumento de financiamento, quer dizer, entre o Estado e a sociedade, a gente conseguiu, com a aprovação dessa lei, tirar os pontos de cultura da lógica do convênio, né? Que é uma lógica inadequada para a relação entre o Estado e a sociedade. Ainda hoje, existem centenas de pontos de cultura que estão com problemas de prestação de contas, tomada de conta especial, junto aos órgãos de controle. Então, a formulação desse termo de compromisso, que foi feita, inclusive, em diálogo com os próprios órgãos de controle, com as consultorias jurídicas e tal, foi no sentido de criar um instrumento mais simplificado e mais adequado à realidade das organizações culturais que hoje a gente consegue já trabalhar a partir do Ministério da Cultura e nos estados e municípios. Podemos ir adiante. Então, nós temos isso, quer dizer, o cadastro como processo de autodeclaração, reconhecimento e cartografia dos pontos de cultura, o termo de compromisso cultural, os prêmios e as bolsas, que são instrumentos previstos na lei, regulamentados, e a participação social, que é um instrumento, é uma dimensão fundamental dessa política, que tem o protagonismo da sociedade, aonde você tem as feiras, os fóruns, os grupos de trabalho, os encontros, as instâncias representativas, como é o caso da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, o Yuri que está chegando aqui. Então, esses são instrumentos vamos dizer assim, de implementação da política. Então, entendemos que é a política de base comunitária do Sistema Nacional de Cultura e, ao mesmo tempo, um sistema rede, porque atua privilegiando o protagonismo da sociedade civil e a participação social. Somos todos pontos de cultura. Essa é um pouco a nossa, o lema que a gente costuma trabalhar para que a gente entenda que a sociedade brasileira, nós temos hoje 4.500 pontos que já foram apoiados, mas se nós formos ampliar esse olhar, nós temos talvez 10 mil, 15 mil, 50 mil iniciativas culturais que podem ser reconhecidas como pontos de cultura. E a nossa perspectiva é ampliar essa base, inclusive para que ela, a partir desse reconhecimento, possa, junto com o governo, junto com o parlamento, lutar por novas formas de incentivo pela ampliação do orçamento e do fomento a essas iniciativas. Aí deixamos no último slide os nossos contatos, para que a gente temos aqui no Facebook, no Instagram, no Twitter e também os nossos contatos aqui na Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural. É isso, obrigado, estamos à disposição para o que for necessário. Muito